Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Como passaram esses dias festivos, virada de ano? Espero que tenha sido uma bênção para você. Pastor, é isso que está procurando? Espero que tenha sido uma bênção para você, para o seu lar, sua casa. E chegou o dia. Passadas as festividades, chegou, né? A normalidade do nosso dia a dia, né? Mas uma coisa é inevitável: com festividades ou na nossa normalidade do dia a dia, o Senhor Jesus sempre está de prontidão para nos abençoar, sempre está pronto para nos dar uma oportunidade para recomeçar, uma oportunidade para refazer tudo aquilo que se perdeu, ou tudo aquilo que outra hora foi abandonado, deixado de lado, de repente sem uma devida importância no nosso pensamento. Mas hoje Deus vai falar fortemente aos nossos corações, porque hoje Deus ministrou no meu coração um personagem muito interessante na Bíblia, e eu tenho certeza que Deus está levantando pessoas assim em nosso meio, já tem levantado e continuará levantando pessoas como Barnabé, um camarada espetacular dentro da palavra de Deus. Semana passada ministramos sobre Simão Cirineu, né, pouco citado na Bíblia, mas uma bênção, esse camarada, um forte ensinamento que nos traz ali na palavra do Senhor. Mas hoje iremos tratar aqui da vida de Barnabé. Quem foi Barnabé e as suas qualificações que os colocou de uma maneira espetacular, sendo canal de bênção. Sendo um canal de bênção para várias pessoas. Diga assim, em alto e bom som: Senhor Jesus, faça de mim um canal de bênção. Deus seja louvado. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 9. Atos 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler hoje um pouco a palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 19. Aqui relata uma visão que Paulo teve, né? No caminho para Damasco. Paulo, um perseguidor da igreja primitiva. E a partir do versículo 19, aqui ele já tinha tido esse encontro com Jesus naquela visão, naquele momento, já tinha entrado em Damasco. Aí começa assim: Paulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e gritavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? Não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Veja bem, decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo desse plano. De dia e de noite vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura nas muralhas. Quando chegou em Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé, quem? Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo viu o Senhor e lhes falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou ali com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia, e de Cesareia o enviaram para Tarso. Muito bem, esse é um texto que iremos explanar aqui
algumas coisas, alguns assuntos, alguns detalhes, e vamos decorrer por outros versículos da Bíblia. Todo começo não é fácil. Todo começo tem as suas dificuldades. Paulo aqui, depois de que teve essa visão sensacional, depois de um profeta chegar diante da sua casa, ele voltar a ver, enxergar, ele, mais que decididamente, decidiu então fazer aquilo que Jesus tinha lhe proposto: pregar o Evangelho, anunciar que ele era Cristo. E assim ele fez. Mas outra hora, quem era Paulo? Um perseguidor da igreja. E nesse começo da caminhada de Paulo, ele enfrentava a desconfiança, a dificuldade de ser rejeitado, da rejeição. Como lemos aqui no texto, as pessoas ficavam com medo de se aproximar dele, de dar um crédito, porque pensavam: poxa, não era esse que perseguia? E se ele está armando um plano para de repente prender todo mundo aqui e levar diante dos sacerdotes? E por fim, o pessoal lá se levantou contra ele, tentando matá-lo. Mas o que acontece? Algumas pessoas colocaram ele num cesto, ele desceu ali as muralhas, e ele foi até Jerusalém, na terra, né, ali onde, do Pentecostes, aonde estava a igreja mãe. Eu vou lá me juntar aos apóstolos, juntar a igreja, e vou fazer a obra junto com eles, eles vão me apoiar. Esse é um pensamento. E chegando lá, o que acontece? Ele foi rejeitado, justamente pela mesma causa. Todos ficavam com medo de se aproximar dele, de dar um voto de confiança, um voto de crédito, porque todos tinham medo, julgando pelo seu passado. E quão terrível é a pessoa querer uma mudança, querer uma oportunidade para mudar, mas ainda continuar sendo julgada pelo seu passado. E Paulo se sentiu ali, imagino eu, rejeitado pelos homens, pessoal ali tentando matá-lo, ali naquela ocasião. Mas veja bem, mas alguém acreditou nele, alguém decidiu ajudá-lo. Barnabé olhou para ele e disse: esse camarada tem potencial, esse camarada, vejo sinceridade nas suas palavras. Deus levantou alguém para direcionar Paulo. Barnabé, vem cá, Paulo. Saulo na época, né? E levou aonde? Diante dos apóstolos. E lá Barnabé, ele expôs: ó, esse daqui teve uma visão no meio do caminho, quando estava perseguindo a igreja, Jesus apareceu a ele. Expôs o relato de Atos 9, lá do seu início. Aí então Paulo começou ali, ganhou uma liberdade entre eles e começou ali a fazer a obra junto com eles. Mas Paulo, naquele âmbito de novo convertido, né, empolgado de querer, às vezes na sua imaturidade, por ser novo na fé, querer socar Jesus goela abaixo dali das pessoas, de repente, ele começou a discutir com as pessoas a respeito de Jesus. E então novamente quiseram matá-lo. O que a igreja fez? O que o pessoal fez? Juntou Paulo. Paulo, vem cá. Levou até Cesareia. Cesareia era um porto, e lá deu passagem só de ida para sua terra natal. Vai lá descansar. O que dá a entender? Que a igreja primitiva aqui, sem querer querendo, quis acalmar Paulo, quis colocar ele na geladeira, né? Como é um ditado popular por aí. Quis que Paulo desse um tempo. Olha só as dificuldades que Paulo vem enfrentando. Tentaram frustrar os seus sonhos, o propósito de Deus. Às vezes pessoas tentam nos parar, tentam impedir aquilo que Deus já determinou que vai acontecer.
Muitas vezes nós, seres humanos, agimos como empecilho, como barreira, para Deus tanto atuar na nossa vida, como na vida do nosso próximo. E quantas vezes na nossa vida somos passados por desconfiados? Aquela velha rejeição, será? Hoje o matar, nós temos liberdade aqui, né, aqui para o lado de cá, né, no lado ocidental, tem uma liberdade de expressão a respeito do evangelho. Mas lá no ocidente é literalmente matá-lo mesmo, né? Passar para a próxima, né? Mas aqui nós temos essa liberdade. Então, às vezes, esse matar aqui para a gente vem de uma outra forma. Matar tudo aquilo que você planejou, matar todo aquele sonho e desejo. Às vezes, nossa, eu vi Jesus, eu vi Ele, eu tenho certeza que era Ele. Eu acreditei quando aquele homem de Deus chegou na minha casa falando que foi enviado por Jesus e me restaurou a visão. E Paulo certamente fez planos, idealizou algo lindo, maravilhoso sendo usado. Quem nunca sonhou? Quem nunca fez um projeto? Quem nunca intentou em algo lindo, maravilhoso, espetacular da parte de Deus através da sua vida? E de repente tentaram matar o sonho dele, tentaram parar os sonhos de Deus, os projetos de Deus, lançaram ele no anonimato, esqueceram dele. Mas veja bem, o ser humano pode esquecer, mas Deus jamais esquecerá de você. O ser humano pode tentar te parar por um determinado tempo, mas no tempo de Deus ninguém vai segurar. E é assim que funciona. Quem era esse Barnabé? A Bíblia relata que ele, lá em Atos 4, 36 e 37, o nome dele era José. Diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Diga assim: Barnabé, encorajador. Aqueles que encorajam, aquele que apoia o seu próximo. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé, encorajador, consolador, do grego, filho da consolação. Esse Barnabé, ele fazia parte, segundo Eusébio de Cesareia, fazia parte dos 70 enviados por Jesus. E o que acontece? Vamos dar um pulinho lá em Atos 11, 19 a 24. Aconteceu ali naquele período, né, um período ali de perseguição da igreja, aquele negócio todo, né, da igreja primitiva que está lá, né, em várias passagens ali, algumas perseguições, né, contra a igreja. E dentre essas perseguições, versículo 19 do capítulo 11 diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Finícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito de Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e lhes enviaram quem? Barnabé. Quem foi o enviado? Barnabé. Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Veja bem, Barnabé era um camarada tão diferenciado
que quando lá aconteceu essa situação, até então ali o evangelho estava sendo pregado somente para os judeus, mas devido a essa perseguição, se expandiu, né, para outros lugares, e lá em Antioquia, começou a ser anunciado para os não-judeus também, para os gregos. Antioquia, Barnabé foi para lá para assumir a primeira igreja de gentios. Barnabé, quem foi o primeiro pastor? Precisava de alguém maleável, alguém de coração bom, alguém que era cheio do Espírito, cheio de fé, para fazer aquela obra. E Barnabé se encaixava nessas qualidades perfeitas de alguém cujo seu nome quer dizer encorajador. Ele foi lá para encorajar aquele povo a permanecer firme na presença do Senhor. E olha, quem se entrega a Deus faz a diferença. Quem se entrega a Deus de coração faz a diferença. E Deus quer que você seja diferente. Deus quer que você se entregue realmente a Ele de coração, para que você venha ser diferenciado. Somente cheio do Espírito que você consegue viver o quê? O fruto do Espírito Santo, assim como Barnabé era. Cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, e certamente o fruto do Espírito estava nele, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Um cara cheio de fé, que é o motivador para ser diferente, ter convicção daquilo que você é em Deus e quem é Ele por você. Mas veja bem, Saulos se tornam Paulos quando nós nos tornamos um Barnabé. Saulos se tornam Paulos quando nós nos tornamos Barnabé. Vamos ver se você vai entender. O que aconteceu? Barnabé chegou lá na igreja, Antioquia. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Versículo 20, ainda no capítulo 11 de Atos, 25 e 26. Então, Barnabé foi para onde? Para Tarso. Procurar quem? Saulo. E quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé discipulou Saulo. Se reuniram ali a igreja ensinando a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Sabe quanto tempo se passaram? Segundo, os da época, em torno de 5 anos, de 5 a 10 anos, 8 anos, alguma coisa nesse sentido, que Paulo ficou no anonimato, lá na sua terra, escondidinho, lá em Tarso. Sabe-se lá o que se passou no coração dele. Mas Barnabé, na sua primeira oportunidade, lembrou: ei, eu conheço de alguém que tem um potencial. Veja bem, ali naquele local estava em pleno avivamento. A mão do Senhor estava ali agindo. Estava tudo lindo, maravilhoso. Mas o coração de Barnabé estava em Paulo. Ele poderia, não poderia? Não, tá bom aqui, né? As coisas estão acontecendo, a obra está caminhando, está todo mundo aqui, né? Usufruindo da presença de Deus, está tudo lindo. Vou ficar quietinho aqui no meu canto. Mas Barnabé pensa diferente. Conheço alguém que foi esquecido, mas eu sei que ele tem potencial. E Barnabé foi lá buscar Paulo e discipulou ele. 1 ano ali juntinho, caminhando junto. Coisa linda. Barnabé era o motivador. Ele viu também um potencial em um outro jovem chamado João Marcos.
Se você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, capítulo 14, 51 e 52, você vai ver assim, ali depois da ceia, Jesus foi preso, diz assim: um jovem, vestido apenas de um lençol de linho, estava seguindo Jesus, à distância. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Quem está falando? O próprio autor do livro, segundo os historiadores. Esse jovem era João Marcos. Mas veja bem, eu quero falar desse jovem um pouco, mas você precisa entender, voltando aqui, esse jovem estava seguindo Jesus de longe, seguindo à distância, porque prenderam Jesus, e certamente, segundo os historiadores, a ceia foi lá na casa dele, na casa de João Marcos, assim como também a descida do Espírito Santo, segundo os da época, aconteceu tudo na casa dele, e ele era um garoto. E quando ficou sabendo que Jesus tinha sido preso, segundo, esqueci o nome do camarada agora aqui, de um autor, de um historiador, ele já estava na sua casa, e Jesus tinha se retirado para orar. Quando chegou a notícia que ele tinha sido preso, ele estava ali com as suas vestimentas do lar, deitado. Ele se enrolou num lençol e saiu correndo para ver se era verdade, para ter certeza do que estava acontecendo, do que estavam falando. E ele, olhando de longe, acompanhou, até o ponto de querer pegá-los, os guardas, e ele saiu correndo pelado, nu. Mas ali em Antioquia aconteceu uma grande fome, e o pessoal ali, de bom grado, generoso, levantou uma oferta, e Barnabé e Paulo foi levar para Jerusalém. A fome era em Jerusalém, e eles lá de Antioquia pegaram essa oferta e levaram para Jerusalém. Está lá em Atos 11:30 essa. Já em 12:25, né, terminado a sua missão, terminado aí esse passeio que eles foram lá levar a oferta, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo quem? João, também chamado Marcos. Esse jovem quis acompanhar Barnabé e Paulo para Antioquia. Você dá um pulinho lá em Atos 13:5. Aqui eles já, no meio do caminho ali, fazendo a sua primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo e Barnabé. Atos 13:5 vem dizendo que, chegando em Salomine, né, que é o nome da cidade, lá proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E quem estava auxiliando eles? João estava com eles como auxiliar. Barnabé estava ali, apoiando o jovem que tinha um desejo ardente no seu coração por almas. Mas veja bem, Atos 13:13 nos fala que ali no meio do caminho, numa cidade chamada Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram ali para Perge, na Panfilha. E o que aconteceu? João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João Marcos ainda era apenas um garoto, era um adolescente, quem sabe, alguém que talvez faltasse uma experiência maior com Deus, de repente do seu chamado, uma convicção maior, mesmo com o apoio de Barnabé, o incentivando. Não sei, de repente uma falta de conversão verdadeira, genuína, uma falta de convicção do seu chamado, porque às vezes bate aquele momento, né? Será, Deus? Será que fui chamado para isso mesmo? Será? Porque Jesus fala: olha, vinde, vem comigo, mas toma a tua cruz e me siga. E na jornada haverá pedra, haverá momentos difíceis,
Porque a palavra de Deus nos mostra os grandes, os heróis da fé, aqueles homens todos, passaram por momentos difíceis. Elias se escondeu numa caverna, queria a morte, queria morrer. Davi fugiu. Davi ficou escondido em cavernas também. E tantos outros líderes, em algum momento se frustraram, bateu aquela crise existencial humana, e passou na sua cabeça em abandonar tudo, jogar tudo para o alto. Talvez era isso que esse camarada estava passando, João Marcos, ou até mesmo saudade da sua casa, ou então medo das dificuldades que eles estavam enfrentando no meio do caminho. Mas Barnabé acreditou no chamado de João Marcos, porque enxergava nele um grande potencial. E olha só, depois de algum tempo, Paulo disse a Barnabé: voltemos a visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Ou seja, nesse primeiro encontro, aconteceu que é a primeira viagem missionária deles. Paulo, Barnabé e João Marcos auxiliando. No meio do caminho, João Marcos voltou para Jerusalém. Aqui passaram-se alguns dias, né? Paulo fala: ô Barnabé, vamos dar uma olhada aí por onde a gente passou, ver como é que está o andamento da obra. Barnabé queria levar João Marcos, também chamado Marcos. João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Barnabé: não, vamos dar mais uma chance para aquele jovem, vamos levar ele com a gente. Agora ele está mais experiente, agora ele já tem uma bagagem melhor, agora ele vai se sair bem. E Paulo, grande Paulo, colérico, acho melhor melhor não. Mas Barnabé via, enxergava nesse jovem um grande potencial, ao ponto de ter um desentendimento tão sério, é o que está escrito na sua Bíblia aí, que se separaram. Ei, Barnabé era o camarada que comprava briga. A minha Bíblia está dizendo que o desentendimento dele com Paulo a respeito de João Marcos foi tão grande que eles se separaram. Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando aí aos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então ele foi fazer o retorno aí para ver como é que estava a igreja com Silas. Mas Barnabé foi para o outro lado com João Marcos para Chipre. Olha, o preço de acompanhar o mestre de longe, desse João Marcos, talvez a falta de quem o apoiasse no início da sua carreira, fez de Marcos de repente um crente vulnerável, volúvel, como muitas vezes acontece conosco, né? Contudo, nosso Deus é fiel, e ainda que sejamos infiéis, Deus nos leva de volta ao lugar dos nossos fracassos e nos ordena a começar tudo outra vez. Ei, calabachuri alarabash. Ele pode transformar a nossa falta de êxito, de sucesso, em sucesso, porque Ele é quem nos dá o ministério. Jesus disse assim, não é? João 15:16: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, e que o vosso fruto permaneça. Depois de encorajado por Barnabé,
João Marcos, ele se torna um discípulo de Pedro. Segundo 1 Pedro 5,16, 5,13, Pedro, quando estava escrevendo a sua epístola, sua carta, ele escreve assim: aquela que está em Babilônia, se referindo a Roma, né? Também eleita, envia saudações também a Marcos, meu filho. Pedrão foi lá e abraçou João Marcos depois dessa viagem missionária, e ele ficou auxiliando. Segundo Eusébio de Cesareia, baseado nos relatos aí de Pedro, esse jovem que falhou, que seguia Jesus de longe, que desanimou no meio do caminho, esse camarada que era, ora está firme, ora está fraco, mas chegou a hora e o momento dele. E segundo Eusébio de Cesareia, nessas caminhadas com Pedro ia pregando, anunciando a Cristo, por onde ele passava. E esse João Marcos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve o primeiro evangelho da Bíblia, Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, escrito por esse jovem, João Marcos, que outra hora foi desacreditado por Paulo. Mas Barnabé, com seu olho clínico, com seus olhos espirituais ligados em Deus, sempre enxergava um potencial. Mas e Barnabé, e Paulo e João Marcos, se desentenderam, brigaram, alguma coisa nesse sentido? Não, olha o que diz aí Colossenses 4, 10 e 11. Paulo lá escrevendo, lá mandando saudações. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, receba-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Olha só, eles têm sido uma fonte de ânimo, de encorajamento para mim. João Marcos, na verdade, ele era primo de Barnabé. Mas creio que ele não fez isso porque era primo ou parente, mas porque enxergava um potencial. E aqui nesse momento, Paulo lá na sua prisão, João Marcos estava lá juntinho com ele, auxiliando, animando, encorajando, lhe fazendo visitas. Segunda carta a Timóteo 4:11, só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Paulo reconheceu, eu estava errado a respeito desse jovem, desse menino. Me traga ele aqui, porque ele me é útil, ele me alegra, ele me encoraja. Aprendeu isso com quem? Com Barnabé. Aprendeu a ser encorajador como Barnabé. E assim, segundo os relatos de proximidade com Pedro, para você ter uma ideia, Pedro, quando foi preso, né, e saiu, ele foi para a casa de Barnabé. Ali, quando os anjos abriram os portões e o povo estava numa casa de oração, essa casa era a casa de João Marcos. Era a casa onde João Marcos residia, morava, de sua mãe. Ele tinha uma intimidade, rolou aí uma intimidade com Pedro ali e tal. Em cima dos fatos baseados de Pedro, ele escreve o Evangelho segundo Marcos. Veja só, o que seria do Evangelho, do reino de Deus, se não fosse o coração bondoso de Barnabé e o seu carisma, o seu entusiasmo
de amor ao próximo, fluído pelo Espírito Santo de Deus, gerado por Deus, esse amor incondicional pelas pessoas, de sempre lhe dar um crédito. Veja bem, ele foi lá e acreditou em Paulo, foi lá e resgatou Paulo, tirou do anonimato, discipulou, e Paulo foi o maior evangelista entre os gentios. Do Novo Testamento, a maior parte das cartas, Paulo quem escreveu. E esse jovem, meio lá, meio cá, meio duvidoso, ora firme, ora fraquejando, ora ligado com Jesus, ora avistando de longe, seguindo de longe. Chegou o momento dele, porque Barnabé acreditou nele, porque Barnabé lhe deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade para recomeçar, e foi encorajado e escreveu o Evangelho de Marcos. E Deus está falando contigo nessa noite: seja um Barnabé, seja um encorajador de pessoas, não mate os sonhos do seu próximo, mas incentiva-os a permanecê-los firme e forte na presença de Deus, porque sabemos que aquele que começou a boa obra há de concluí-la, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifica o nome dele. Lindo tu és, Deus seja louvado, grande és tu, Jesus.